estamos aqui novamente, eu pelo menos, né, com essa nova mesa de diálogos. Então é a segunda mesa de diálogos que a gente tem no nosso BLTA Fórum 2020. A primeira mesa foi no dia 28, falando sobre o turismo corporativo e a questão do turismo de lazer, que momento que o turismo corporativo ia retomar. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre comunicação. Estamos aqui novamente. Então, o enfoque da comunicação dessa mesa é de que forma a gente pode tornar o Brasil como um destino mais competitivo no turismo, no mercado global de turismo, né? A primeira mesa foi no dia 28, de forma correta, o tema da mesa é como o Brasil pode se tornar um destino mais competitivo no cenário internacional usando a tecnologia e a comunicação neste momento pandêmica que ainda, de uma certa forma, vivemos. Então, eu tenho a honra de estar nessa mesa junto com o Carlos Ferreirinha, que é da MCF Consultoria, também é executivo da Bento Story, que é uma marca exclusiva dele, e também diretor executivo da Abrael. O Carlos Ferreirinha, nós nos conhecemos exatamente quando eu entrei na BLTA, 6 anos atrás, pedindo aí alguns insights, parcerias, vamos trabalhar juntos, né? E assim seguimos até hoje. Então, o Ferreirinha é realmente a pessoa da gestão do luxo, é realmente o especialista que trabalha aí a questão do luxo no Brasil desde 35 anos, não, um pouquinho depois, né? Você tem uma carreira de 35, mas o luxo veio um pouquinho depois, né, Ferreirinha? Oi, Simone, boa tarde, obrigado pelo convite, uma honra para mim estar aqui participando com você, ao lado aí desses nomes importantes como o Ricardo e o Guilherme. Então, Simone, a trajetória são mais de 40 anos, a atividade do luxo são 28 anos dedicados exclusivamente aí, atuando na América Latina e no Brasil. Então tá vendo? Eu estou engatinhando ainda, não cheguei nem em todos vocês ainda, ó, tem muito que aprender com você. Bom, e aqui do meu lado é o Guilherme Padilha, que é executivo da Aurora Eco, já foi presidente da BLTA. Aliás, ele é um dos responsáveis por eu estar aqui agora neste momento. Então, obrigada, a gente já trabalhou junto. Gui, que bom que você está aqui para falar aí sobre Brasil e como que a gente pode se comunicar com ele. Prazer é todo meu estar aqui com você, Simone, e também com o Ferreirinha e com o Ricardo, que são duas entidades, uma no luxo e outra no turismo. Para mim é uma honra enorme, um prazer estar aqui participando do fórum da BLTA. Legal. E agora o Ricardo Freire, o nosso blogueiro master, o precursor aí também dos blogs na área de turismo. O Ricardo Freire eu conheci por meio deste livro aqui, que eu vou apresentar aqui agora. Ele até me perguntou antes da gente entrar, que edição que é esse livro? Ah, deve ser a primeira. Eu falei assim, onde vê? Daí eu fui lá, olhei, realmente, 1998. E eu vou te contar, sabe como que eu usava esse livro aqui? Eu usava esse livro quando eu dava aula. Então, na sala de aula, este livro aqui, para mim, era um repertório de falar para os alunos, olha, a gente precisa se comunicar melhor no turismo, a gente precisa se comunicar de forma leve, a gente precisa se comunicar de forma criativa. Então, assim, o seu livro foi, ele está até meio surradinho, ó, foi cabeceira aqui, nas minhas aulas de planejamento turístico na Universidade ainda em Morumbi. Bem-vindo, Ricardo. Muito legal, obrigado, adorei o convite. Espero não falar muita besteira, porque luxo não é a minha especialidade. De repente, eu não conheço um monte de coisa que vocês fazem e posso falar alguma besteira, mas eu quero trazer alguma coisa de fora também, uma coisa mais geral. Eu acho que posso contribuir, mesmo não sendo especificamente da área de vocês. Ah, sem dúvida você vai trazer bastante coisa para contribuir aqui com a gente. Bom, então, dentro da temática master dessa mesa, né, a gente está falando de competitividade. Então, até eu vou começar essa questão da competitividade colocando uma relação do turismo, do Brasil dentro do estudo de competitividade. Então, assim, isso é uma coisa que a gente já fala muito, mas, assim, o Brasil está em 32º lugar num ranking de 140 países do estudo de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, nós não estamos tão mal, mas também não estamos tão bem, né? E dentro de 7 pilares que eles analisam, a gente tem 2 pilares de
que estamos muito bem, que são relacionados aos nossos recursos naturais e os nossos recursos culturais, que são a base para qualquer atividade turística, né? Então, a gente perdeu uma posição no ano, esse estudo é de 2019, vai ter ainda de 2021, mas a gente perdeu uma posição para o México em recursos naturais e para a China em recursos culturais. E alguns pilares que não estamos bem, ou que não temos um melhor posicionamento, está relacionado à necessidade de infraestrutura, que infraestrutura terrestre, aeroportos, portos, que é a questão de abertura do Brasil para outros negócios, para investimento na área do turismo, e também, deixa eu ver aqui a minha cola, a questão da segurança, né? Então, assim, a BLTA, todo ano a gente faz, desde 2014, a gente faz um roadshow no mercado internacional, Paris, Londres, junto às embaixadas. E há 2 anos atrás a gente fez uma pesquisa junto a esses buyers que iam nos nossos eventos, relacionado a quais eram os entraves efetivos para vender melhor o Brasil, né? E dentro desses entraves acontecia a questão da imagem relacionada à segurança, a questão das conexões internas e da dificuldade de você viajar, se conectar no Brasil, né? Quer dizer, eu estou no Recife, daí eu quero ir para Alagoas, né? Então eu tenho que ir para Brasília de novo, para daí pegar outro voo. Então, essas eram questões de entraves aí para melhor vender o Brasil. E aí, dentro dessa questão de competitividade, que eu acho muito importante, nesse momento agora, o turismo teve um reset, né? Então, assim, o mundo teve um reset com relação ao turismo. Então, não foi só o Brasil, outros países também. Então, a gente está restartando. Nesse restart, de que forma que o Brasil pode agora se tornar mais competitivo? A gente consegue trabalhar isso nesse momento? Apesar da imagem, da questão da pandemia, né? Quer dizer, de que forma que a gente consegue aproveitar esse restart que aconteceu globalmente para colocar o Brasil, de repente, num outro patamar ou com uma outra imagem lá fora? Então, essa pergunta cabe para todos, essa dinâmica, e a partir disso a gente faz aqui uma conversa com todo mundo. Quem quer começar? Ferreirinha? Eu posso começar, Simone, sem sombra de dúvida. Na verdade, Simone, todas essas informações que você bem fundamentou aí para o início dessa nossa conversa, elas são um retrato do Brasil desde sempre, né? Talvez é aquilo que nós sempre soubemos como brasileiros e sempre tivemos essa clareza. Nós temos uma baixa competitividade na nossa infraestrutura, mas isso não é apenas para o turismo, né? Essa é uma questão brasileira. Nós somos um país desse tamanho continental que não tem trem, né? Que não consegue fazer escoar a cadeia produtiva brasileira porque a gente não tem linha de trem que faz a conexão com o norte do Mato Grosso, agrobusiness, que não tem na região do Paraná, muito forte na região em relação ao agrobusiness. Então, essa infraestrutura brasileira, ela é um entrave muito grande. O que isso também, Simone, me permita dizer, também é um fator a mais em relação a custo, porque a ausência dessa infraestrutura faz com que, muitas das vezes, destinos internos brasileiros tenham custos maiores do que você está viajando internacionalmente de um país para outro, que para muita gente internacional, esses custos brasileiros são custos impraticáveis, que se dá em todos os tipos de segmentos e atividades quando se relacionam com quem está do mundo internacional chegando no Brasil. E uma conversa que nós tivemos entre nós, e que eu sei que o Ricardo tem uma posição muito clara em relação a isso, uma coisa é aquilo que a gente acha em relação à nossa segurança e como é que nós estamos em relação ao mundo, a outros destinos que podem ser muito mais violentos que o Brasil. Só que a imagem brasileira lá fora é de uma insegurança absolutamente destrutiva. E isso envolve o fato de nós sermos muito ruins comunicadores, né? O Brasil se comunica muito mal sobre si mesmo, sobre a sua biodiversidade, sobre os seus ganhos que tiveram aí sociais nesses últimos anos de uma forma geral. Então, aqui eu digo o seguinte, se existe uma oportunidade, essa oportunidade brasileira seria fundamental nesse exato momento. Primeiro, para o público interno, o brasileiro precisa redescobrir o Brasil como seu destino de turismo, e aí, principalmente, esse cliente num patamar mais elevado de possibilidades de renda discricionária, de gasto, de possibilidade de investimento. Esse brasileiro, a verdade absoluta é que ele se afastou completamente dos destinos de luxo brasileiros,
que fizeram uma revolução, e você sabe disso, nos últimos 15 anos, nós temos destinos extraordinários no Brasil, no patamar de nível internacional, do produto em si, né, hotelaria e etc. E para o internacional, algo que sempre me incomodou a vida inteira, na verdade, e que alguns europeus reconhecem isso, o Brasil é um destino solar o ano inteiro, né? O ano inteiro. A Europa gosta do voo direto para a região Nordeste, que são 6 horas de voo, porque nós estamos 88% do nosso ano debaixo de sol. Então, quando o mundo está no inverno, o Brasil continua no sol. Quando o mundo está na chuva, o Brasil continua no sol. Então, isso poderia ser uma chance extraordinária, e aqui eu vou falar algo que não tem fundamento científico, vou falar apenas para deixar um pouco aquecido. Olha a Europa pegando fogo novamente com o Covid, porque o inverno é muito rigoroso, acentua as questões respiratórias, que são brutais para a Covid. O Brasil é um país debaixo de sol o ano inteiro, o que pode ser uma grande liberdade também perante a esses destinos onde o frio castiga muito. Então, eu vejo que essa pode ser uma alternativa única brasileira nesse sentido, que é esse destino solar, esse destino outdoor, esse destino onde as belezas naturais são mais fortes do que aquilo que acontece internamente nos locais. É um fato, né? A gente tem até o vídeo que a gente passa aí no lançamento, que foi o vídeo que o Sadal fez. Aliás, o Sadal estaria aqui nessa mesa. Eu preciso só aproveitar esse comunicado. Ele teve um problema de saúde, ele está bem, mas ele não estaria bem para estar aqui, então ele pediu desculpas e a gente vai trazer ele num outro momento, seguramente. Então, o vídeo do Sadal fala um pouco disso, né, nesse momento de inspiração, que fala um pouco dessa história do sol, né, mas, enfim, a provocação ali do Ferreirinha para o Ricardo Freire, né, Rick, como que a gente pode fazer aqui? Eu adoro, quando vi que você mandou que a pergunta envolvia esse ranking do World Economic Forum, eu adoro esse ranking. A primeira vez que eu escrevi sobre ele foi em 2011, uma matéria do Estadão, e que eu botei no blog, quando o Brasil vai ser um BRIC do turismo. E naquele momento o Brasil estava em primeiro em recursos naturais, em oitavo em recursos culturais, ou seja, a gente estava nessa posição de cultural e estava ainda primeiro no natural, mas a posição geral em 2011 era a posição 52. Então a gente ganhou 20 posições aí em 9 anos. Se bem que a gente perdeu 4 posições nos últimos 5 anos. Cadê aqui? Porque em 2015 a gente estava no 28º. Então, a gente foi do 52 para o 28 e voltou um pouquinho para o 32. Ou seja, a gente evoluiu. Não é que não aconteceu nada, a gente melhorou. E a gente está... Os itens que a gente se destaca muito, que a gente é a primeira divisão mundial, que é natureza e cultura, realmente são o ponto fora da curva. O resto são contingências de terceiro mundo. A gente é emergente, a gente não tem os aeroportos e os portos que deveria ter, e as estradas. Mas, assim, na comparação, eu gosto de comparar, por exemplo, o México. O México tem 40 milhões de visitantes por ano. Está na posição número 19 no ranking desse ano, nesse ranking que você pegou. De 2019. Há 4 anos atrás, estava na posição 30, subiu 11 degraus, 11 posições no fórum, no ranking do World Economic Forum. O item segurança, por exemplo, o Brasil está em 124º, é lá a rabeira da rabeira. O México está em 126º, está abaixo do Brasil. Também tem essa imagem de país super violento e, sobretudo, no país que é o maior emissor de visitantes para o México, que é os Estados Unidos. Todos os Estados Unidos acham que o México é uma guerra de narcotraficantes. Você vai ser sequestrado, não sei o quê. É uma imagem ainda pior que a do Brasil e está refletida
no ranking, mas eles conseguem mandar 26 milhões, sei lá quantos, de turistas americanos por ano, porque também tem outras coisas que eles conseguem fazer, e é o que a gente precisa aprender a fazer, apesar da nossa distância ser muito maior, da gente não ter a tradição de trazer o viajante americano, mas assim, outros itens mesmo de infraestrutura. Transporte aéreo. O Brasil está em 42, na 42º no ranking, o México está em 37º. Não, é pouco, né? Não é tão grande. Porto, aí sim, a gente está lá embaixo, 100º, 14º, a gente não tem tradição, e o único porto de verdade que a gente tem, 2. O Rio de Janeiro, que está maravilhoso, e Salvador, que é muito bom. Mas o de Recife podia ser sensacional, mas não vai adiante, não fizeram o que precisava ter sido feito. Mas a gente precisava ter um porto que nem o Porto Maravilha em cada um desses lugares, e a gente pode chegar lá um dia, mas já melhorou muito. O Porto do Rio de Janeiro, como era, você chegava no pior lugar da cidade, e hoje, se você não quiser sair dali, naquele dia que você tem no Rio de Janeiro, se você não quiser ir para lugar nenhum, você já foi ao Cristo, já foi ao Pão de Açúcar, você tem o que fazer um dia inteiro, ainda vai faltar coisa para fazer naquele Boulevard Olímpico, onde chegam os navios. Infraturística, o Brasil está em 59º, 59, o México 46º. Não é tanta diferença assim. Eu acho que somos países subdesenvolvidos e isso aparece, né? O Peru, o Vale Sagrado tem 5 ou 6 hotéis, 6 estrelas, não sei quantos Belmont só por ali. O que é o aeroporto de Cusco, pelo amor de Deus? Né? É o segundo aeroporto mais importante do país e aquele lixo é tão ruim quanto o de Porto Seguro, que vai melhorar quando sair do projeto da concessão estadual, sei lá o que foi que fizeram, mas não é um aeroporto importante no Brasil e o de Cusco é tão ruim quanto. Em Cartagena, vai pegar um táxi em Cartagena para você ver o que é. O Uber é ilegal na Colômbia, o Uber é ilegal no Chile. Né? Vai andar de táxi em Praga. O aeroporto de Lisboa não é melhor do que o do Rio de Janeiro. O Galeão é melhor do que o aeroporto de Lisboa, que é o lugar número 1. Número 12 do World Economic Forum desse ano. Então, a gente chega lá, a gente não sabe se vender, a gente parou de se vender, a gente parou de se comunicar, a gente não oferece notícias que se contraponham a esse noticiário horroroso que sai do Brasil, que tem que ser mesmo, porque tudo que acontece aqui é horroroso ultimamente. Mas a gente não consegue se comunicar simpaticamente. Romper essa barreira, né? Não consegue. Olha que a gente tenta, viu, Ferreirinha? Rick, a gente, todo ano, a gente vai lá e... Mas vocês são formiguinha. Eu não estou dizendo que vocês não fazem isso, estou falando do Brasil. O Brasil como país, com grana, com força, a gente não tem isso. Daí, o que eu acho que é importante e que a gente continua na mesma rabeira de antes e que a gente pode, ao contrário da violência, da insegurança, é uma coisa que é mais fácil da gente mexer, que é uma coisa que se chama priorização do turismo. É um item que tem lá que é Tourism Prioritization, sei lá, uma coisa assim, prioritization. Que em 2011, quando eu fiz aquele artigo, o Brasil estava em 104º lugar. Esse ano ele está em 106º, a gente foi para trás, a gente não prioriza o turismo. O Brasil não tem mentalidade turística. O México está em 29º lugar. O Portugal está em 12º lugar, porque é um país voltado para o turismo. As pessoas todas estão imbuídas do espírito do turismo, elas sabem que o turismo é uma indústria vital e importante, e isso a gente não consegue convencer o brasileiro. Não é nem o governo só, é todo mundo, é desde a companhia aérea, que não faz uma rota turística, que toda a malha aérea é voltada só para o turismo, para viagens de negócio. Para business. Até
até as pessoas que acham que o Brasil é inviável para o turismo. As pessoas acham que o Brasil é inviável para o turismo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tropeça em turista, e se você perguntar para o carioca, ele vai dizer, não, o Rio de Janeiro não pode fazer turismo, não. A Copa deu certo, a Olimpíada deu certo, o Rock in Rio deu certo com 30 mil pessoas passando por baixo da terra, enquanto a Rocinha estava sendo invadida pelo comando, sei lá o quê, amigos dos amigos, e deu tudo certo. E os eventos funcionam, as pessoas vêm para cá, voltam felizes, os argentinos invadem isso aqui. Você vai no Zona Sul, qualquer Zona Sul, da Zona Sul, e vai estar cheio de argentino, porque é lugar do Airbnb, estão aqui e não param de voltar. E a gente não acredita nisso. O Brasil precisa saber que o estrangeiro que vem para cá é feliz, que ele se dá bem, que ele gosta, que o Brasil não é esse lugar que a gente despreza tanto para viajar como a gente pensa, que o turismo é um lugar... O Brasil precisava ter, com relação ao turismo, a mentalidade que o baiano tem. A Bahia tem um negócio lá chamado PIB da alegria, que eles inventaram, e as pessoas acreditam nisso. E de vez em quando isso aparece de novo, não, porque o PIB da alegria. E eles sabem que o cordeiro do trio elétrico, que segura a corda para os riquinhos no meio do trio, precisa do carnaval, precisa do turismo. E a gente... Aqui no Brasil, bom é fazer avião, é vender soja, isso que é importante. Não, turismo, priorização do turismo, desenvolver mentalidade turística é o que pode vir a fazer a diferença entre o que a gente hoje não faz em comparação aos outros que estão numa condição tão precária que nem a gente e conseguem fazer. Simone, eu só queria fazer um comentário rápido antes que você passe para o Guilherme, porque disso que o Ricardo comentou, e que não tem nada a falar disso, porque é tão brilhante a fala. Eu, como carioca, né, que ganhei o mundo e moro em São Paulo, esse comentário que o Ricardo fez, o mundo tem uma excitação e um tesão de ir para o Rio de Janeiro. Talvez seja uma das cidades mais excitantes do mundo. E aí é surpreendente como o nosso outbound é menor que o México, é menor que a Argentina, em alguns momentos é menor que a Colômbia, que o Ricardo bem colocou, que foi um país destruído pelas drogas, a Colômbia, o México, que parece um cartel o tempo inteiro, mas que fazem o trabalho. E aí, Ricardo, só para fazer um comentário muito rápido, Simone, antes de passar a bola para o Guilherme, que eu concordo plenamente com o Ricardo, mas existe uma questão crônica, que é a construção de marca que vai além. Só para botar um pouco de fogo aqui, Guilherme, que é assim, nós somos o maior produtor e exportador de laranja no mundo, não tem uma marca de suco de laranja no Brasil lá fora. Nós somos o maior produtor e exportador de café no mundo, não tem uma rede de cafeteria brasileira no mundo, não tem uma marca de café, e o americano, que é o maior tomador de café do mundo, está tomando café brasileiro. O brasileiro é o maior exportador. Ele toma o café brasileiro dizendo que o café colombiano é excepcional. Nós somos o maior produtor e a escola mundial de moda praia. Não existe uma marca de moda praia que domina o mundo. Então, quando chega no turismo, é um resultado de uma ausência de capacidade de construção de marca Brasil. Nós temos muita dificuldade. Aí a gente vem do país da soja, do grão, do minério, da batata e do seja lá o que for. Tinha um item nesse ranking do fórum que era marketing e que sumiu. Em 2011 tinha, esse ano não tem. Mas uma coisa, complementando o que você fala, tem um exemplo que eu adoro dar, que é assim, qual é a cerveja brasileira mais vendida no exterior? Brahma, que é o nome de um deus hindu. Qual é o nome da sandália brasileira mais vendida no exterior? Havaiana, que é um gentílico do Havaí. Qual é o nome do Guaraná brasileiro? Antártica. Polo Sul. A gente nem batiza as coisas com nomes brasileiros. Não batizava, né? Porque todas são marcas bem antigas. Mas a gente não valoriza a gente. Gui, agora que passando a bola um pouquinho para você, o Guilherme, ele vende Brasil, né? Realmente ele, né, tem uma operadora que vende Brasil, né? Então, eu acho que você pode nos dizer aqui das dificuldades e dos
isso, né, para tornar esse país competitivo aí, né? Não, com certeza. E também das nossas várias incursões, né, na época de BLTA para Brasília, para conversar com a Embratur e tentar implementar uma pauta positiva de comunicação do Brasil, né. Acho que, assim, de novo, né, estou falando aqui com duas entidades, cada uma da sua área, que tiveram colocações perfeitas, né. Eu acho que, assim, a grande oportunidade agora é uma mudança de shift de mentalidade. Entender o turismo como uma atividade econômica essencial, geradora de emprego, que ajuda a proteger o patrimônio histórico e natural do país. Então, assim, isso é a mudança, precisa acontecer agora, para que a gente consiga entrar num planejamento, né, não só o governo, mas toda a parte empresarial do Brasil entrar numa mesma pauta conjunta, para aí sim, né, o que vai ajudar a mudar é a comunicação. Assim, em termos de produto Brasil, eu vou dispensar os rankings, eles dizem muitas coisas, mas eu vou falar da experiência real que tenho como operador e de receber clientes do mundo inteiro, é que o produto é excelente, não é que o produto é bom, e o produto é excelente, o índice de satisfação assim, é incrível, porque um pouco dessa desestrutura do Brasil traz, né, com um bom serviço, e traz essa bossa, essa coisa sexy que é o Brasil, né, principalmente no Rio, traz essa coisa sexy do Brasil, que não é aquele luxo engessado, muito artificial, ele é muito natural. Então, a gente deve muito nessa questão de comunicação, desde uma construção de uma marca que diga, né, aspectos e quesitos importantes do Brasil. Eu acho que a BLTA, apesar do seu pequeno tamanho como associação, mas tem se destacado muito nesse sentido, de trazer o que realmente importa e que tem muito de valor, que é esse turismo responsável de natureza e cultural que tem no Brasil, que é a melhor coisa que a gente tem. E eu falo por satisfação, assim, eu vendo para muitas agências de fora e outros operadores também que compram com a gente, todos são absolutamente apaixonados, os empresários, pelo Brasil, e os clientes deles voltam. E se você parar para pegar e olhar quais são essas empresas, são sempre as empresas mais transadas, mais descoladas, mais bacanas que estão vendendo no Brasil. Então, acho que a nossa oportunidade agora é tentar implementar essa mudança de mentalidade, onde o turismo, né, e aí já não é só governo, a sociedade como todo o turismo é importante para todos nós, né, quando praticado de forma responsável. E para poder entrar já, entender essa importância e investir corretamente em infraestrutura, acho que infraestrutura para o brasileiro, mais do que qualquer coisa, mas a comunicação para fora, para ter uma contranarrativa ao noticiário ruim que a gente tem atualmente. Esse é um fator que a gente sempre trabalhou, que cada apresentação que a gente fazia nas embaixadas ficava aquela questão, o que a gente vai apresentar agora? Como que a gente vai falar sobre isso, né? Qual é o momento agora do Brasil, notícia lá fora que a gente vai ter que ir nessa conta corrente para, né, falar assim, olha, não é por aí, vamos por aqui, etc. e tal, né? E aí, dentro dessa questão da comunicação também, eu acho que cabe uma coisa que se chama qualidade, né? E a gente está falando aqui do mercado de luxo, que é um mercado que está balizado em cima da excelência do serviço e da qualidade. Aí eu peguei aqui uma frase do livro do Ferreirinha, porque, né, eu estou aqui com os livros aqui, né, o Paladar Não Retrocede, e ele fala o seguinte, né, ele fala assim, na competitividade, qualidade é o patamar mínimo para sobreviver, né? E aí, a minha questão com relação à comunicação, sobretudo, por mais que a gente tenha hoje tecnologia, porque quem não tinha teve que se adaptar imediatamente agora nesse processo da pandemia, porque ou ele se comunicava ou ele não existia, né? Então, quer dizer, além dele ter que acelerar, houve o processo de aceleração digital, né? No entanto, essa aceleração digital, talvez a qualidade não tenha caminhado juntamente, né? E quando a gente fala de qualidade no turismo também, a gente entra nessa questão de a qualidade do produto. Então, por exemplo, as feiras tradicionais de turismo fora do Brasil, era sempre o trinômio, Rio, Foz do Iguaçu e Manaus. Então, todas as agências que estavam ali promovendo o Brasil, elas estavam promovendo Rio, Foz do Iguaçu e Manaus, né? Então, assim, hoje, com a aceleração digital, com a possibilidade das pessoas fazerem as suas reuniões aqui, como a gente está fazendo esses diálogos, né? O que a gente precisa
para melhorar a qualidade da comunicação. Até que ponto as mídias sociais, né, na área do varejo, que elas conseguiram super se posicionar agora, você vê 3 stories, daí você vê um anúncio, você vê 3 stories, aí você vê um anúncio. O turismo acompanhou isso? Será que a gente está conseguindo acompanhar isso, mesmo naquele momento inspiracional, que está todo mundo quieto, paralisado, mas a gente precisa comunicar tudo? Será que a gente conseguiu trabalhar isso? Como que a gente segue daqui? O que vocês acham disso? Bem, eu vou puxar aí, já que você só puxou uma frase aí do livro, eu vou só pegar a carona dessa frase aí. É tão interessante, Simone, porque quando a gente analisa o luxo da forma que icônico, né, das principais marcas, independente de qualquer segmento, as marcas de luxo não dizem que elas são melhores que as outras, elas destacam as suas diferenciações, elas enaltecem os seus destaques aonde elas são competitivas, considerando que todas elas são ótimas. Então, você não vai ver uma marca de luxo dizendo eu sou melhor que a outra. Elas nem entram nessa esfera porque elas lidam com outros tipos de destaques, porque elas acreditam que a qualidade é ponto de partida. E aqui, Simone, eu vou fazer 2 considerações. E aí vou trazer um pouco do que... Não trazer, mas pegar o que o Ricardo comentou e que eu falei. A gente se comunica muito mal, Simone, de uma forma geral, né? E o brasileiro tem uma tendência, como a gente é o 2º maior mercado mundial, basicamente, no conceito da hiperconectividade digital, né? A 2ª maior comunidade de LinkedIn no mundo, a 2ª maior comunidade de Facebook, o maior crescimento isolado de Pinterest, o 2º maior crescimento de Instagram, mas tem algumas particularidades nesses crescimentos que chamam a atenção. O mundo não consegue entender como é que o Brasil usa o WhatsApp, porque a gente usa o WhatsApp através de GIF, desenho e imagens. Na verdade, o brasileiro transforma as redes sociais como se fosse um ambiente da informalidade total e absoluta do relacionamento. A gente é sinestésico, né? A gente lida com pessoas como se tivesse... Então, a gente fala no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, como se estivesse dentro de uma comunidade o tempo inteiro conversando pessoalmente. O que eu quero dizer? Quando vai levar para uma estruturação de comunicação, e o Sadal é ótimo nesses comentários, é uma pena que ele não está aqui, ele é muito veemente em dizer que a gente tem feito um ruim trabalho, porque existe um excesso de comunicação ruim, porque existe uma campanha de ativação o tempo inteiro, de promoção, todo mundo promove o tempo inteiro, então você cruza anúncios o tempo inteiro, você busca aqueles AdWords o tempo inteiro infernais, que toda hora aparece o mesmo produto na sua frente, mesmo que você já comprou, mesmo que você não queira mais, mesmo que você não aguenta mais. Isso acontece exatamente com os destinos. Mas eu vou te dizer algo, Simone, que eu digo assim, mais uma vez eu falo da essência brasileira versus a nossa tecnicidade. Guilherme, autoridade na Venda Brasil, e Ricardo, autoridade em máximo do turismo. Eu, Ferreirinha, há muitos anos eu faço o seguinte comentário, e me desculpem, Ricardo e Guilherme, se isso é apenas uma piração, mas um jeito lá, Ferreirinha, de ser, eu digo o seguinte, o Brasil podia ser, Simone, a escola mundial da hospitalidade. Nós não temos a técnica, falta de educação, tem uma série de educação formal, né, que eu digo, a gente tem uma série de questões na formação da nossa mão de obra, mas nós temos um elemento que ninguém bate. O americano é técnico, o asiático ele é serviçal, milenar, né, porque ele está ali para servir o tempo inteiro, o europeu tem informação e cultura, mas o Brasil tem algo a mais. O brasileiro ama gente. O brasileiro ama lidar com pessoas. Ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele transfere afeto para as pessoas. Nos falta a tecnicidade, que compromete até a técnica do atendimento, a técnica da comunicação. Agora mesmo, no período da pandemia, o excesso de coisas equivocadas de destinos turísticos no Brasil é assustador, absolutamente assustador. A comunicação, as palavras, a forma, o estímulo, os conceitos sendo utilizados. Tem gente fazendo um trabalho maravilhoso. Mas eu digo, a nossa essência, se fosse devidamente capaz, né, de se evoluir numa tecnicidade, nós temos um elemento genuíno que o mundo não tem. O brasileiro é genuinamente interessante lidando com pessoas. Ele transfere afeto, paixão, amor. Ele gosta de pessoas. Isso está no nosso manifesto. Diga lá, Guilherme, o que você acha? Você aí. Eu acho que dentro, acho que
acho que tem vários níveis, né, onde a gente pode olhar para isso, mas realmente houve né, isso foi bem constatado pelo Sadar e pelo Ferreirinha aqui, tem uma enxurrada de uma comunicação repetitiva que só desvaloriza a própria empresa, né, dentro do conceito aonde o próprio Ferreirinha também colocou, que o luxo ele não fica, ele vai se destacar o seu diferencial, ele não vai ficar né, tentando o mais barato, o melhor, ele vai tentar destacar o essencial na alma. Então, eu acho que falta, assim, o turismo ainda no Brasil evoluiu muito ao longo das últimas 2 décadas, vem se profissionalizando muito, e eu acho que é uma questão de realmente de se profissionalizar mais. A gente não tem uma indústria do turismo madura o suficiente quanto outros países têm. Então, isso também passa pela questão de profissionalização na comunicação e profissionalização na era digital, porque, obviamente, tudo é muito fácil, então, o acesso fácil faz com que qualquer pessoa possa ir lá, acessar e postar, se divulgar, o que é muito bom também, por um lado. Mas, por outro, quando a gente fala de construir uma imagem e vender melhor um destino, aí já entra num terreno um pouco mais arenoso, que, obviamente, com a profissionalização, isso vem acontecendo, né, ao longo do tempo. Acho que a gente está num caminho certo e de amadurecimento mesmo, né? Se você pega indústrias até menores que a nossa, mas que só vivem do inbound, por exemplo, né? O Brasil tem um mercado interno muito forte. Quem vive só de inbound tende a ter uma comunicação muito mais criativa, muito mais eficiente, porque vai pescar no mundo inteiro, não vai pescar na lagoa do lado de casa. Ele tem que sair para fora e vencer, se estudar muito que tipo de comunicação para esse tipo de público, porque tem um nível cultural diferente, porque tem aspectos de viagem que determinado país prefere do que outros. Então, acho que falta isso. Quando a gente olhar, voltando àquele primeiro ponto lá atrás, o turismo como uma atividade essencial, muito importante na nossa economia, tudo isso vai se desenrolar automaticamente. Rick, você trazendo aqui a sua bagagem fora do luxo também, né? Eu vou ser meio Glória Pires nessa pergunta, porque eu não sou nem alvo, não sou capaz de opinar. Eu não sou nem alvo dessas campanhas, então não posso nem dizer, nossa, tem muito. Eu atuo num outro... O meu ecossistema é o seguinte, tem o pessoal que divulga, que inspira, e quando a pessoa é fisgada pela inspiração, ela vai procurar informação hard e confiável, daí ela me acha. Então, um outro... Você está num outro lado, né? O teu objetivo como fornecedor de turismo de luxo fazer se ligar, inspirar e já fazer com que a inspiração reverta em reserva, ou em viagem, ou em alguma coisa. Eu acho que eu acabo isso acaba não respingando em mim, não. Então eu tô meio por fora desse universo. Mas só complementando-se rapidinho, eu acho que assim tem a questão intrínseca do desejo, né? O despertar o desejo, né? E como você desperta, então, só pegando, né, um pouco da tua pergunta original, mesmo da questão da tecnologia. Hoje, com a tecnologia, o empresário ele tem, de forma muito barata, um CRM na mão, uma forma de segmentar e conhecer melhor o seu público para comunicar ele de forma segmentada. Não adianta você falar, sei lá, de viagem de bicicleta para um grupo de senhoras de 80, 90 anos que estão querendo viajar para ver jardinagem ou museu. Então, como utilizar melhor a tecnologia para se comunicar melhor? Segmentando. Segmentar, eu acho que é a palavra-chave. E desculpa, Ricardo, eu discordo. Eu acho que você inspira muita gente para viajar. Você não quero opinar no assunto, mas você inspira muita gente para viajar, sim. Concordo. Exatamente. Ô, Simone, só trazendo um ponto que o Guilherme trouxe aí, que eu achei absolutamente pertinente, muito bem colocado, e que é onde eu enxergo um dos maiores desafios para o turismo e para uma série de outros segmentos e atividades, é inteligência de segmentação.
e eu fico impressionado com a quantidade de destinos turísticos, hotéis que eu entro, e que eu pergunto quem foram, perguntas básicas, Simone, chegam a ser quase constrangedoras. Você consegue me apresentar a lista dos seus principais hóspedes em termos de gasto, em termos de frequência, em termos de hospitalidade nos últimos 5 anos? Não tenho. Nos últimos 10, não tenho. Então, apenas nos últimos 2 anos eu também não tenho. É impressionante que a informação da qualidade da segmentação, que favoreceria pela inteligência estratégica digital, que o Guilherme bem colocou, quanto mais inteligência tecnológica digital for trabalhada pela segmentação e pela estratificação, mais precisa ela é, porque você consegue falar com aquele que realmente você precisa falar. Mas é impressionante como muitos desses hotéis não foram capazes de construir uma base de dados que seja, no mínimo, interessante. A maior parte deles tem um bando de dados, Guilherme, não é nem um banco de dados, é um bando de dados. Eles não têm a mínima noção nem que faz com aquela porra. Não tem nenhuma informação de hóspede qualificada, nem do hóspede que voltou todos os anos. Eles não sabem uma informação qualificada na sua grande maior parte. Então, falta isso. E aí, quando entra nas redes sociais ou nos estímulos que o Sadal bem coloca, isso fica uma poluição, porque você está tirando para todos os lados, para todo mundo, ao mesmo tempo, da mesma forma. E muitas das vezes que o Ricardo comentou aqui, você está falando de um turismo de luxo, muitas das vezes de uma diária de um hotel que custa de 3 mil a 5 mil reais, que você polui aquela comunicação e você tem uma série de depoimentos dizendo: vocês são loucos, que hotel é esse? Vocês são vagabundos, que preço é esse? Claro, você foi totalmente colocado de forma equivocada, tem que receber essa porrada mesmo. É isso aí. Pois é, Ricardo, eu também discordo dessa sua colocação da Glória Pires aí, porque você é super influente e traz aí exatamente a informação de uma forma, sobretudo agora depois da pandemia, né, que você criou ali os tipos dos consumidores, né, você conseguiu estratificar lá, ele segmentou. O Ricardo Freire foi o primeiro que começou a segmentar as ondas, né, quem que vai ser o primeiro consumidor do turismo, né, então ele trabalhou essa segmentação, e eu não, acho que agora já está todo mundo meio misturado, né, também nessas ondas aí, né, deve ter mudado as proporções, e as pessoas também vão migrando, né, tem... Agora, com a flexibilização total, tem muito mais tô nem aí, né? Gente que acha que em viagem não pega. Estou viajando, ela demorou para sair de casa, mas depois que saiu, se ela está longe de casa, ela acha que não. Imagina se eu vou usar uma máscara viajando, né? Esse é um problema. E hoje, no Rio, liberaram as pistas de dança. Acho isso um perigo. Bom, então, continuando aqui essa questão da estratégia promocional, dessa questão da segmentação que o Guilherme pontuou e todo mundo aqui concorda, né? Neste momento agora, vou falar para vocês assim, o que eu percebo em relação às políticas públicas, aos movimentos aí relacionados a, né, vamos trabalhar o turismo, vamos trabalhar o Destino Brasil. Então, assim, a tendência, né, e eu falo assim um pouco por conhecimento próprio, é trabalhar o Brasil, óbvio. O Brasil, neste momento, é a bola da vez, a gente precisa realmente mostrar que o Brasil tem outros destinos, mostrar que é possível viajar no Brasil. As políticas públicas estão caminhando para dar prioridade exclusiva ao turismo doméstico, tirando qualquer relação de promoção internacional, mesmo porque, a partir do momento que a Embratur se transformou numa agência o ano passado, ela só poderá promover o Brasil no mercado internacional a partir do momento do fim da pandemia. Então, acabou a pandemia hoje, daqui 6 meses só que ela vai poder promover o Brasil no mercado internacional. Como nós não temos data de final de pandemia, acho que isso não tem, ninguém tem esse cronograma estipulado, né? A minha pergunta será que podemos trabalhar já essa imagem do Brasil no mercado internacional? É esse momento? A gente sabe da onda na Europa agora, mas assim, como que a gente consegue sair desse, né, desse
ponto de indecisão, né, que assim, vamos trabalhar o Brasil, mas tudo bem, a gente trabalha o Brasil, mas qualquer plano estratégico, que nem estava conversando com o Guilherme antes, né, as empresas não estão trabalhando o seu budget, porque não sabe o que vai acontecer em 2021, mas a gente consegue trabalhar nesse ponto escuro, assim, ou será que a gente tem que ter alguma estratégia já pequenininha, de formiguinha, para chegar lá na frente e ter algum momento, alguma comunicação mais positiva com o mercado internacional, porque, afinal de contas, o dólar está às alturas, o Brasil é um destino barato para o estrangeiro visitar e as nossas fronteiras estão abertas para o mercado internacional. A gente não pode viajar, mas o estrangeiro pode chegar aqui. O que fazer com essa situação? Isso é um equívoco do governo, assim, em tantos níveis que eu não consigo nem por onde começar, mas vou tentar ser bem objetivo. Eu acho que, primeiro, tem que ter uma linha contínua de comunicação que desperte o desejo do consumidor final, tipo, como se fosse um soft power, uma coisa que vem do Brasil, que as pessoas falem, pô, o Brasil é legal. Isso nunca pode parar, isso tem que continuar sempre, faça chuva, faça sol. Agora, realmente, estratégias pontuais, vai abrir primeiro aqui para os hermanos ou para as outras fronteiras, aí sim, tem uma estratégia mais de guerrilha, no sentido de, mas não esse break de 6 meses pós-pandemia, isso é lamentável. Bom, acho que é isso que eu queria dizer, realmente. Mas eu acho que sim, devemos sim agora, e principalmente ir mais nessa questão não do desejo de trazer o viajante já para cá, mas do desejo de despertar curiosidade no Brasil. Eu estou totalmente alinhado, Simone, com o Guilherme. Eu vejo que, mais uma vez, voltando às suas perguntas bem fundamentadas no início dessa conversa, nos falta consistência, né? Nos falta continuidade. A ausência do continuismo e da consistência gera essas possibilidades. Na verdade, o Brasil deveria ser um destino continuamente educado perante a comunidade internacional. O que acontece, muitas das vezes, é que nós temos pílulas. É uma nova campanha, vai lá e faz no metrô de Paris. Aí volta a fazer aquilo 5, 10 anos depois. Não adianta absolutamente nada. É assustador quando você vê as campanhas brasileiras de turismo, e eu vou lembrar de um dado aqui, que talvez o Ricardo tenha isso mais claro, e você, Simone, mas alguns anos atrás, eu não tenho essas informações atualizadas, alguns anos atrás, a Turquia tinha como investimento de comunicação do turismo para o mundo maior do que todo o investimento de comunicação do Brasil internacionalmente. Somente a Turquia tinha um valor de investimento para falar da sua comunicação internacional. Então, essa ausência da continuidade, do continuismo, é uma podridão, porque a gente ainda acredita que pílulazinhas de comunicação dão resultado. Porra, não deram para nenhum tipo de segmento de atividade, por que vai dar para o turismo? E aí o Guilherme fez um comentário, esse não é o momento da atratividade para o indivíduo vir para o Brasil, apesar que o Brasil está super barato. Não é isso. É você manter a continuidade da comunicação, para que no momento que ele tem a janela, ele considere o Brasil como uma prioridade, uma opção, uma oportunidade, seja lá o que for. A pandemia trouxe 2 verdades, Simone, que eu tenho lidado com a minha base de clientes em diversos segmentos, né? Onde o turismo é apenas um delas. Ela trouxe o que eu chamo do limite das incertezas. Nós estamos no limite das incertezas, e o limite das incertezas nos trouxe a ressignificação do tempo. A ressignificação do tempo, Guilherme, eu tenho dito o seguinte: longo prazo passou a ser 7 dias, médio prazo 4 dias e curto prazo 2 dias. Você tem que rever o tempo inteiro, porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, Simone, o que a Europa está passando agora, eu sinto profundamente, eu estou muito triste, porque se imagina aquele continente levando uma porrada dessa forma novamente. E aí o Guilherme fala do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro e diversos outros lugares do Brasil, há uma inconsequência de observação do que ainda pode se tornar. Eu vou finalizar dizendo o seguinte: concordo em número, gênero e grau com continuidade, nem que seja, não importa se é R$1 ou se é 1 milhão. O importante é mantenha R$1 absolutamente investido, faça chuva, faça sol. Esse é o ponto. Mantenha R$1 continuamente. Esse é o grande drama. Agora, Simone, esse é o momento fundamental para que o turismo brasileiro entenda: não haverá fluxo e volume internacional de turismo circulando pelo mundo até pelo menos o 2º semestre do ano que vem. Não haverá, não tem possibilidade. Por mais que tenha vacina, não tem essa possibilidade. Então, isso quer dizer que a gente tem que olhar para dentro.
a gente precisa imediatamente surpreender o brasileiro a olhar de uma forma estruturada para o mercado brasileiro. Muito bem. Concordo com muita coisa, tudo que você falou, praticamente. Seria o básico a gente nunca interromper nosso esforço de comunicação internacional. Esse momento é para a gente vender o Brasil para o brasileiro. O Brasil não tem sido vendido para o brasileiro também nesse tempo todo. A gente deixou o Brasil desprotegido, é um dos do brasileiro não acreditar no turismo no Brasil, é que o Brasil sempre virou sempre o prêmio consolação. Não consegue viajar para o exterior, então viaja para o Brasil. A gente tem que mostrar para ele que não tem caipirosca de siriguela nas Maldivas, né? Não tem queijo coalho na brasa em praia de lugar nenhum. Tem um monte de coisa que é só aqui. Mas, assim, quanto a começar agora uma comunicação para o exterior, eu não acho ruim a gente não se comunicar até 2022, 2023. Porque eu não sei o que pode ser. Se a gente resolver se comunicar nesse meio tempo, eu duvido que seja uma coisa que a gente se orgulhe e que seja consistente e produtiva. Eu acho melhor esforços privados, vocês vão fazer um trabalho melhor do que a esfera federal nesse momento e durante algum tempo. E a gente já se livrou de muito, hein? Já estamos quase 2 anos, a gente já se livrou de Visit and Love Us, já se livrou de Ronaldinho dando The King of Rolê, por aí, ele foi preso, graças a Deus, já foi solto. Bom, mas o que eu acho assim, o Brasil, depois desse caos, desse congelamento internacional por causa da pandemia, e a gente vai acabar recebendo algum turismo porque a gente tem as fronteiras abertas e porque os preços estão ótimos, então vai ser uma coisa talvez até natural. Eu acho que quando passar isso, quando passar a grande catástrofe que se abate sobre nós e que é geradora de boa parte do noticiário ruim internacional e da falta de simpatia atual do mundo para com o Brasil, a gente pode relançar o Brasil. A gente pode ouvir a palavra restart, não sei se foi o Ferreirinha, restartar o turismo internacional brasileiro. E eu vejo uma estratégia, eu já falei isso antes, a estratégia da Ásia, do Sudeste Asiático, dos anos 80, anos 90, quando aqueles países se abriram para o turismo, Tailândia, Indonésia, eles usaram o Visit Singapura, era o Visit Singapore Year. A gente fazia um Visit Brazil Year, o ano que a gente vai se abrir de novo para o turismo internacional com força, e daí com um pacote de boas notícias, um pacote atraente que põe o Brasil no noticiário, tipo assim, agora todos os vistos são eletrônicos. Temos as nossas companhias aéreas se uniram para fazer um passe aéreo em pool. Você vai poder fazer um circuito pelo Brasil. Agora a gente tem rotas diretas entre circuitos turísticos. Você vai de Manaus a Salvador sem sair do avião, sem trocar de avião. De repente tem uma escala em Brasília, mas está coordenado de um jeito que as pessoas possam sair de Foz do Iguaçu para ir para Manaus e possam sair de Recife para ir para Porto Seguro. Sem tanto trabalho. Você vai comprar um chip no saguão do aeroporto sem burocracia. Nós vamos praticar reciprocidade de isenção de IVA com os de ICMS em hotelaria, em hospedagem, com os países que oferecem isso para o brasileiro. Criar um super pacote de novidades e de coisas que exprimam. A gente está aberto e a gente quer vocês. Isso talvez seja varejento demais para o luxo, mas é importante para o Brasil pegar no tranco, para a gente voltar a se expor e de uma maneira positiva e bacana e entusiasmada. Eu acho que a gente precisa disso. Com orgulho da nossa música. Nunca usaram a aquarela do Brasil em campanhas do Brasil.
um absurdo. Tá caindo de maduro, é o clichê do clichê, é o que funciona. Bossa nova nunca usamos também. Sempre aqui. A gente usava sempre. Ricardo, nos eventos da BRT a gente sempre usou. Aliás, aí os associados viravam e falavam assim para mim: ai, tem como a gente mudar essa música um pouco, né? Porque toda vez eu falo assim: não, escuta, eu estou fazendo um evento. Para quem quer escutar a bossa, a gente já está acostumado, né? Mas o que a gente... Exatamente isso. Nada, a gente vai continuar usando essa música sim, né? Não dá para pôr uma mais moderninha aqui, porque a gente vai queimar o filme, né? Então, assim, né, vocês vão ter que assim a bossa nova em todos os eventos, né? E por aí. Você vê, Simone, só esse comentário que você falou da bossa nova, que o Ricardo colocou, mais uma vez entrar nessa questão da tecnicidade. O nosso ímpeto subjetivo, se eu gosto ou se não gosto, impera, e não tem que imperar. E aqui eu só vou fazer 2 comentários, Ricardo, que aí o Ricardo é um mestre, né, de fazer esse desenho todo em relação a um destino como um todo. Claro que as perspectivas são totalmente diferentes, tamanhos diferentes, mas eu vejo, Ricardo, eu faço consultoria e inteligência estratégica para Portugal há basicamente 13 anos agora. Eu vejo mais uma vez Portugal agora, o país mais premiado do turismo mundial, mais uma vez, 23 Oscars, o maior destino, o melhor destino do mundo, um país que agora, durante a pandemia, se mexeu até dizer chega na capacidade de comunicação, criando semanalmente, diariamente, possibilidades. Então, eu falo, claro que existem perspectivas de tamanho diferente, mas existe uma consistência de buscar fazer a coisa como um destino a ser considerado e de ser privilegiado. É isso. Gente, eu queria... os diálogos, eles estão assim... esse aqui está fantástico, né? A gente podia ficar aqui mais um bom tempo aqui conversando. Mas eu queria encerrar esse diálogo aqui com... A gente fez a apresentação do manifesto na abertura... Encaminhei para vocês o manifesto da BLTA, que ele tem 3 pilares, né, que a gente busca trabalhar dentro do segmento de luxo no Brasil, para diferenciar, inclusive, de outros países, né, que é a autenticidade, a nossa, que foi falada por vocês aqui em vários momentos, das pessoas, da comida, da música, enfim. A diversidade, porque realmente somos um país extremamente diverso, né, de cultura, de raças, de pessoas, de jeitos, de biomas, né, de arquitetura, de modelo de desenho de empreendimento, seja pousada remota, seja o hotel design, né, e a sustentabilidade, que é realmente um viés que é uma bandeira que a gente levanta, que é trabalhar o luxo além do portão do hotel, além daquela excursão, daquela experiência que é feita para gringo ver, né, digamos assim. Então, esses são os nossos 3 pilares. Aí eu pergunto para vocês agora nessa última rodada, que pode inclusive sair fora do foco da nossa mesa aqui, quais são os pilares ou o manifesto de vocês agora, neste momento aqui, relacionado ao turismo e ao Brasil. Posso começar? Pode. Acho que diria habilidade, acho que é uma coisa muito importante agora, estou falando do lado de ser uma operadora, que a gente envolve um fluxo de pessoas para esses destinos, que muitas vezes os recursos são hospitalares e estruturais são complicados, então, responsabilidade na comunicação, responsabilidade na operação, no que a gente está vendendo, acho que é muito importante. Eu diria que compaixão, cooperação e empatia, tudo num só. A indústria do turismo nunca vi ela tão unida nesse momento de dificuldade, né? Acho que todas as empresas aqui que estão nos assistindo hoje passaram 5 meses sem faturamento, foram remarcações, e foram muito complicado, e todo mundo se ajudou muito nesse processo. E eu posso falar das empresas que eu conheço, da Aurora Eco, a questão da empatia, de proteger o elo mais fraco da cadeia, aqui ali a ponta. Então, as remarcações, a MP que veio em relação às remarcações foi muito positiva para salvar a indústria do turismo, isso é uma grande verdade. E eu diria que resiliência, porque não acabou, e ainda tem um chão aí pela frente. Então, resiliência no sentido de persistência,
adaptabilidade, fluidez, e é isso. Vamos deixar Ricardo ao final aí para ele fazer a master conclusão dele. Evidentemente, endossando o que o Guilherme colocou, eu quero só reforçar, Simone, quando eu vejo que no manifesto da BLTA, brilhantemente, tem a questão da sustentabilidade, da biodiversidade brasileira, que são elementos inegáveis do mundo, mas que aí o Ricardo fez um comentário importante, que muitas das vezes, mesmo que a gente tenha isso como um elemento e um ativo de diferenciação no turismo, mas quando você tem um posicionamento errado em relação à Amazônia, por exemplo, em relação ao mundo, isso impacta diretamente o turismo brasileiro, porque o mundo fica desgostoso em relação à forma que a gente lida com a nossa própria biodiversidade. Uhum. E mesmo que não seja isso tudo, a comunicação é percebida dessa forma. Eu vou reforçar aqui 2 pontos, além do que o Guilherme colocou, Simone. A primeira delas eu vejo que o brasileiro e a comunidade internacional, mas nesse exato momento brasileiro, ele tomará um susto em redescobrir produtos hoteleiros ou produtos de gastronomia, produtos que estão se relacionando com o turismo em diversas regiões do Brasil. É impressionante ver o nível que nós temos hoje de produto hoteleiro, produtos de gastronomia, produtos culturais, o que a gente tem de museus, o que a gente tem de mostras, exposições acontecendo que não tem em outro lugar da América Latina, hein? Isso é muito importante perceber, a nossa efervescência cultural. Eu vejo que isso, podendo ser explorado, é um elemento de grandiosa, eloquente diferenciação que nós temos prática, a vida como ela é. É verdade, é fato, é real, é sincero o que nós temos de um nível elevadíssimo brasileiro hoje para ser descoberto ou redescoberto, digamos assim. Tem muito entusiasmo em diversas regiões do Brasil para isso. E, por último, eu vou trazer algo que eu falei lá. O brasileiro, que você tem isso no manifesto do BLTA, Simone, esse fato do brasileiro fazer transfusão de simpatia em relação ao outro, para mim, isso é inegável no mundo. O brasileiro está destruído socialmente, mas ele tem um sorriso genuíno, verdadeiro, para se transferir para o outro. Essa humanização brasileira é inegável. Eu acho que ela é o grande salto nosso de hospitalidade internacional. O mundo está triste, o mundo está nervoso, ansioso, e o brasileiro pode, nesse exato momento, fazer uma transfusão de humanidade, uma transfusão de simpatia, de empatia e de calor verdadeiro e genuíno. Rick, com você. Sim. Alegria, cor e sabor. Eu acho que é o que a gente precisa oferecer no Brasil e o que a gente tem e que a gente pode achar. E eu também tenho fé que as pessoas que viajem pelo Brasil agora não vejam isso como um prêmio de consolação e consigam ver o valor de cada experiência e não estejam escolhendo, e o pessoal do luxo não esteja escolhendo os destinos de luxo só por causa do cercadinho VIP, que eles consigam apreciar as qualidades daquele produto estar ali naquele lugar, que ele seria muito diferente se estivesse em outro, e a gente consiga apreciar isso. Às vezes a gente não consegue, porque a gente está muito viciado em outros. Eu adoraria que o brasileiro conseguisse ver o Brasil com os olhos de um estrangeiro. Isso é o que eu tento fazer. Eu me sinto estrangeiro no Brasil inteiro, né? Então eu consigo, eu aproveito como se eu não fosse daqui, e aqui no Rio, na Bahia, no Nordeste, em qualquer lugar, eu me sinto outsider, e eu gostaria que as pessoas conseguissem enxergar assim. Muito legal, gente. Então, eu acho que eu fecho essa mesa aqui, realmente fortalecendo a questão de que este é o momento do Brasil, que a gente precisa realmente redescobrir o Brasil, como o Ricardo Freire falou, além das fronteiras do hotel, além das fronteiras daquele restaurante super bacana, mas mergulhar mesmo nesses 3 pilares que a gente está colocando aqui do manifesto, que é a nossa autenticidade, a nossa diversidade, e tudo de uma forma muito sustentável para que a gente se mantenha durante um bom tempo, né? E pílulas
sobre o Brasil no mercado internacional, para dizer que estamos aqui vivos e continuamos esperando vocês de braços abertos com alegria, né? Então, acho que é isso que a gente quer e é por aí que a gente vai. Gente... Simone, desculpa, rapidinho. Só falar para todo mundo, viagem pelo Brasil, o Ricardo tem toda a razão, é incrível. A gente é uma operadora que só trabalha Brasil, né? Brasil e América do Sul. O Brasil é um destino incrível, é maravilhoso. É um dos melhores destinos. Eu comecei a trabalhar com isso por causa do Brasil. E é um destino off the beaten path. Exato. Ok, queridos, muito obrigada. E encontro com vocês numa próxima viagem, tá bom? Namastê.